Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista. Pessoal, vou começar uma audiência daqui a pouco. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui também. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero estar falando sobre as jurisprudências em tese do STJ. Jurisprudências em tese nada mais é do que aquele compilado dos principais julgamentos, né, das principais decisões do STJ sobre determinado tema. E o assunto que eu quero estar falando hoje com vocês, amigos, é sobre colaboração premiada, né? Porque está muito em destaque aí o caso do Banco Master, do Daniel Vorcaro. E tomando isso aí como premissa, eu quero estar concluindo, né, com vocês aqui o que é esse acordo de colaboração premiada aí que ele está tratando aí com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, tá? Então, pessoal, a primeira tese fixada pelo STJ foi o que? Vamos imaginar a seguinte situação: Daniel Vorcaro está respondendo ao processo lá judicial pelos crimes lá que ele está sendo acusado ou investigado, enfim. E ele delata outras pessoas desse esquema criminoso. Mas o que acontece? As outras pessoas que ele delatou têm o processo cindido, ou seja, dividido. Por mais que haja conexão e continência, né? Que a conexão é a reunião dos processos, em razão dos crimes ali serem semelhantes, ou a conexão probatória, instrumental, enfim. Tem várias razões, né, que um processo pode se juntar ao outro. E a continência é quando há duas ou mais pessoas envolvidas, né? Enfim, mas vamos imaginar que o processo do Daniel Vorcaro foi separado dos demais. E aí ele delatou, beleza, ele delatou, e aí ele recebeu algum tipo de benefício, como por exemplo, o perdão judicial ou sequer o oferecimento da denúncia. Ele foi nem sequer processado, mas ele delatou, ele fez o acordo de colaboração lá certinho, foi homologado e o Poder Judiciário concedeu lá os benefícios para ele. Porém, ele delatou outras pessoas do esquema. Essas outras pessoas tiveram um processo separado dele e continuaram. O momento para você impugnar o mérito dessa colaboração do Daniel Vorcaro, vamos imaginar que eu sou o sicário lá. E o sicário ele quer impugnar o que o Daniel Vorcaro falou contra ele. Imaginemos que ele estivesse vivo, né? Pelo que nós sabemos aí, ele veio a óbito, né? Mas ele vivo e ele estava respondendo aquele processo, o sicário. Chega ao final da audiência, ele dá o interrogatório dele, tem as testemunhas de defesa, acusação. O Ministério Público, ao final da audiência, requer uma diligência. Qual é a diligência? Ele quer que ao processo do sicário seja juntado o acordo de colaboração do Daniel Vorcaro. Ou seja, ele quer saber o que o Daniel Vorcaro disse a respeito, né? O Ministério Público ele quer essa juntada dessa prova, desse acordo. Isso, esse pedido do Ministério Público acarreta algum excesso de prazo? Não, o STJ falou que não, porque isso aí não é uma decídia ou uma negligência do Ministério Público Federal ao fazer esse tipo de pedido, tá? Até porque não há qualquer nulidade nesse tipo de pedido e a nulidade ainda requer um prejuízo. Qual o prejuízo demonstrado? De fato, haverá o alongamento da instrução, mas a fase do 402 do Código de Processo Penal, segundo o STJ, é para o requerimento de diligências. E isso é uma diligência pertinente. Portanto, eventual dilação do término da instrução probatória, assim foi até fixado pela GJ, decorrente de inclusão de novos acordos de colaboração premiada, não serve como fundamento para, por si só, configurar excesso de prazo na fase instrutória, pois não indica decídia ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público Federal no exercício de suas funções. Ou seja, se a pessoa está presa lá preventivamente, o sicário está preso. E aí a defesa dele alega excesso de prazo, né, no encerramento da instrução, por conta desse novo pedido do Ministério Público. E requer o relaxamento da prisão preventiva dele, né, e consequentemente a expedição do alvará de soltura. Isso, no entendimento do STJ, não é razão suficiente para que a prisão ela seja relaxada e o seu cliente ali efetivamente seja levado à soltura, né? Dessa forma, foi isso aí que ficou decidido, tá, pelo STJ, pessoal, nessa primeira decisão sobre essa tese. Agora, o segundo ponto é, vamos imaginar a seguinte situação: o juiz ele homologa o acordo de colaboração premiada. E aí,
O juiz, no caso de primeiro grau, vamos imaginar a seguinte situação: o juiz de primeiro grau, ele homologa esse acordo lá. O acordo ele teve regularidade, né? Porque o juiz, quando ele vai homologar um acordo de colaboração premiada, ele não verifica de fato o mérito do que o colaborador lá, o delator, disse. Ele vai verificar se houve regularidade, ou seja, se todo o procedimento negocial foi seguido, né? Se todo aquele rito do acordo de colaboração premiada, ele foi de fato seguido à risca, passo a passo ali, né? O rito propriamente dito foi seguido. O segundo ponto é a legalidade, se houve algum infringimento à lei. E o último requisito é a voluntariedade. A voluntariedade é se o acordo ele de fato foi espontâneo daquela pessoa que colaborou, não teve algum tipo de coação. Olha, se você não colaborar, a gente vai atrás da tua mãe, coisas desse sentido, né? Então você é a defesa do delatado, aquela pessoa que sofreu a delação, né? Teu cliente. Aí você quer impugnar o acordo lá. Você fala: olha, excelência, não teve voluntariedade, meu cliente, o réu lá, colaborador, o investigado colaborador, ele foi coagido pelos procuradores, promotores, pelo delegado, o delegado ameaçou a esposa dele, não teve voluntariedade. Então eu quero impugnar esse acordo aí. Porque, por exemplo, o juiz de primeiro grau homologou. E aí você quer impugnar porque não teve voluntariedade. O colaborador, tudo que ele disse foi dito mediante uma suposta coação. Qual o recurso cabível para isso? Não tem. A lei não diz qual será o recurso cabível. Então, ante a ausência de previsão normativa, a ausência de previsão legal, o STJ entendeu que nesse caso caberá o recurso de apelação. No caso concreto ali, a defesa tinha entrado com uma correção parcial, né? Uma correção parcial, que é aquele recurso que ele é cabível quando não há recurso cabível, em tese, né? Uma previsão, há uma ordem tumultuária, inversão do processo, em algum tipo de prejuízo. Então, a correção parcial é não tem recurso cabível, há um ato tumultuário do juiz em relação ao processo. Veja, a correção parcial, pessoal, é só para o erro improcedendo. Significa o quê? Erros no procedimento. Correção parcial não serve, por exemplo, para você impugnar uma sentença, o mérito de uma sentença, tá? É apelação. E nesse caso aí, como não tinha recurso cabível e havia uma dúvida objetiva ali, qual recurso cabível, se era apelação, correição, embora tenha sido interposto a correção, o STJ entendeu, pela aplicação do princípio da fungibilidade, pelo recebimento, né, e conheceu como apelação. E determinou: olha, daqui por diante fica estabelecido que, ante a ausência de previsão legal, o recurso cabível para você lá impugnar o acordo de colaboração premiada é a apelação. Então, só ficar atento aí, tá? Caso você tenha algum processo aí de colaboração premiada, não prejudicar o direito do seu cliente, tá? É uma questão técnica. Porém, nós temos uma decisão da segunda turma do STF, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, no habeas corpus 192063 do Rio de Janeiro, informativo 1004 do STF. A segunda turma disse que é possível também um habeas corpus. Além da previsão recursal, ou seja, do cabimento recursal, é cabível uma decisão, é cabível um habeas corpus contra a decisão que não homologa ou homologa apenas parcialmente o acordo de colaboração premiada, tá? Então, foi isso aí também que aliás, pessoal, voltando tudo, é a decisão que recusa a homologação do acordo. Se homologar, não é cabível o recurso, tá? Você vai ter que decidir isso aí após a ferramenta da instrução. Mas se houver a recusa, desculpa, tá? Tornando aqui esse ponto sensível, é na recusa, ok? Mas tudo que eu disse se aplica, é na recusa. Então, a quarta decisão. Agora vamos imaginar a seguinte situação: a mesma situação. É a mesma situação, só que agora é um desembargador, é um ministro, e ele recusa a homologação do acordo de colaboração premiada, ou ele homologa parcialmente. Nesse caso, não é apelação,
Contra a decisão de relator, desembargador relator, ministro relator, é cabível o agravo. O agravo interno, conhecido também como agravo regimental. Na segunda instância, o prazo é de 15 dias úteis, porém, no STJ, em matéria criminal, e no STF também, esse agravo regimental ele vai ter o prazo de 5 dias. Tá? Então, no STJ, é de 5 dias corridos ainda, é contínuos, não se interrompendo por feriados. Tá? Então é isso aí. Outra decisão, pessoal, também que eu quero estar comentando com vocês, foi que, por exemplo, o colaborador, ele foi beneficiado, né? E ele não foi processado, não houve oferecimento de denúncia. Esse colaborador, ele pode ser ouvido como testemunha, desde que ele não seja réu no mesmo processo. Tá? Ele pode ser denunciado em outro processo, beleza. Mas naquele processo que ele foi beneficiado, ele não pode ter sido réu. E aí ele pode ser ouvido como testemunha, para você ver. E aí, né, a defesa vai poder impugnar na audiência tudo que ele disser como testemunha. Ele não tem direito ao silêncio, tá? Ele vai ser ouvido como testemunha. Testemunha não tem direito ao silêncio, ele tem que dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. Então, o réu colaborador, desde que ele não seja réu no mesmo processo, pode ser beneficiado com o benefício do não oferecimento da denúncia, ele pode ostentar, inclusive, a condição de testemunha da acusação. Ou da defesa também. Tá? Essa outra tese aqui, ó, que o STJ falou também. É possível a oitiva de coautor-colaborador, constante ou não do processo. Exige-se, contudo, que a condição de favorecido com acordo de colaboração premiada seja de conhecimento do acusado. Então vamos lá, pessoal. Ele pode ser ouvido como uma testemunha comum que não celebrou tal acordo, e pode ser ouvido como uma testemunha que celebrou o acordo e foi beneficiada. A defesa tem que saber qual foi a condição dele, qual é a real condição dele, para que assim a estratégia seja adotada, né? E falar, por exemplo, ele tem interesse em tudo que ele está dizendo, ele está mentindo nesse acordo. Então, tudo que ele diz que é mentira no acordo, tudo que ele está falando aqui em juízo é mentira, ele tem interesse, ele quer ser beneficiado. Essa testemunha, ela tem interesse, ela não tem comprometimento com a verdade dos fatos, né? Então, é importante, né? Quando você sabe que aquela testemunha ela prestou um acordo de colaboração, não foi denunciado, teve o benefício, que você saiba qual é a condição dela, tá? Outro ponto também que o STJ pontuou aqui, pessoal, colocou em relevo, é que, por exemplo, você foi beneficiado com acordo de colaboração premiada e lá no benefício você teve uma redução de pena de 2/3. Você teve uma efetiva colaboração, a colaboração foi boa, várias pessoas foram presas, o produto ou proveito do crime foi recuperado, dinheiros, né, joias, enfim. E isso aí foi num crime de, vamos imaginar, tráfico de drogas. Tráfico internacional de drogas, e você colaborou ali para desmantelar aquela organização criminosa, né? Os demais coautores lá. Nesse caso aí, amigos, para quem não sabe, no delito também de tráfico de drogas, além do acordo de colaboração premiada, que é da organização criminosa, né? O crime de organização criminosa, nós também temos, no crime de tráfico de drogas, a delação premiada. A colaboração premiada não é a mesma coisa que delação premiada. Nem toda delação premiada é uma colaboração premiada. Mas toda colaboração premiada é uma delação premiada. Por quê? Porque na colaboração premiada você tem que confessar o crime, né? E indicar os coautores lá. Ou seja, você colabora e você delata. Na delação, você só precisa delatar os demais. Você não precisa trazer o produto do crime, o proveito do crime. Não, você simplesmente delata. É um ato unilateral. Na colaboração é um ato bilateral. Ou seja, além de confessar o crime, você tem que delatar e trazer bens, produtos, proveitos do crime. Entendeu? Então, nessa organização criminosa aí, que praticava o crime de tráfico internacional de drogas,
e lavagem de dinheiro, geralmente, né? Sempre tem esses crimes envolvidos. Você pleiteia, olha, excelência, eu quero também o benefício, a redução de pena da delação premiada do tráfico. Eu já fui agraciado com o benefício da redução de pena da organização criminosa, mas eu também quero do tráfico. O STJ falou, nananina não, não é bem por aí. Isso vai aplicar um bis in idem, você vai estar sendo beneficiado pelo mesmo fato. Ou seja, um duplo benefício. Então o STJ falou que nesse caso não seria cabível essa cumulatividade. Tá? Então, pessoal, outra decisão aqui do STJ foi que a concessão de benefícios decorrente da delação premiada, ela depende de uma efetiva e eficaz contribuição do agente colaborador, sob pena de você ter o benefício, mas um benefício baixíssimo. Por exemplo, uma redução de pena de 1/6, ela é até 2/3, e o juiz aplicar. Foi preso ninguém, sei lá, foi recuperado pouco dinheiro, então eu vou reduzir a tua pena pouca, de forma muito pouca. Tá? Outra, que os benefícios da colaboração premiada, eles não se aplicam no âmbito do processo administrativo disciplinar. Vamos imaginar que um servidor público que foi denunciado por uma organização criminosa que praticava um crime de corrupção, ele não pode ser beneficiado no âmbito lá do PAD, que ele vai responder na administração pública, pelos benefícios do acordo. No acordo lá eu não fui nem denunciado no processo criminal, mas aqui na administração pública é outra história. É a independência de instâncias, né? Processo administrativo é uma coisa, processo criminal é outra. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem. Deixa aqui o joinha de vocês também, o like. Pessoal, meu contato está aí nas descrições. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Meus produtos, meu banco de peças criminais. O meu livro sobre o Tribunal do Júri também. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje foi esse. Se cuidem-se.